Olá, tudo bem? Sem sombra de dúvidas, o caso que iremos falar hoje é um dos mais impressionantes na questão de variedades de avistamentos. O Rancho Skinwalker ficou conhecido mundialmente devido aos vários relatos de avistamentos de coisas um tanto quanto estranhas. Tanto avistamentos de OVNIs quanto de fantasmas já foram relatados neste lugar. No vídeo de hoje, iremos conhecer um pouco da história do misterioso Rancho Skinwalker. Bom, antes de ser chamado de Rancho Skinwalker, a propriedade, na verdade, era chamada de Rancho Sherman. O rancho tem pouco mais de 2.000 metros quadrados, sendo localizado em uma área mais isolada e cercada por montanhas no estado de Utah, Estados Unidos. O nome Skinwalker faz referência ao Skinwalker, um tipo de bruxa maléfica que possui a habilidade de se transformar em diferentes seres, de acordo com a cultura do povo Navajo. Nos Estados Unidos, é até que bem comum lendas sobre espíritos Skinwalker. Inclusive já apareceu até mesmo na ficção, como na série Supernatural. Mas o que acontece com esse lugar que o tornou tão famoso? É o que vamos ver agora. As primeiras alegações sobre as anomalias no local são bem antigas, desde a época em que os missionários espanhóis andavam pelo local. Há anos, cientistas e jornalistas, como George Knapp, tentaram atribuir uma explicação científica e plausível para os eventos de Skinwalker. Porém, nenhum deles conseguiu desvincular a palavra sobrenatural. Em 1994, Kenneth e Edith Myers venderam o rancho que era de sua família desde 1934 para o casal Terry e Gwen Sherman. Daí o nome do rancho ser Sherman. Bom, um dia depois de terminarem a mudança e terem estabelecido os primeiros animais, o casal foi surpreendido por uma criatura que parecia um lobo ou coiote que espreitava o curral. Mas foi só quando o animal atacou um bezerro que Terry atirou nele com uma pistola. Logo em seguida, também atirou com um rifle, mas isso não foi efetivo para parar o bicho. Por incrível que pareça, o animal seguiu seu caminho sem nem parecer ter sido atingido pelo disparo e entrou para a floresta lentamente. Mas esse foi apenas o primeiro de muitos acontecimentos estranhos que ainda iam acontecer. A partir daí, foram relatados uma série de eventos estranhos como, certa noite, após um longo dia de trabalho no rancho, os membros da família puderam avistar no céu algumas luzes pairando. Essas luzes se moviam de forma estranha, nada nem um pouco parecido com os aviões que conhecemos. Outra coisa que era comum acontecer eram os barulhos estranhos que vinham da mata. Em especial, era possível ouvir um rugido de alguma fera que parecia espreitar o terreno. Esses rugidos que eram ouvidos poderiam ser da fera que a família flagrou perto do curral, mas essa é só uma opinião minha mesmo. Bom, se vocês acham que as coisas não podiam piorar, pois imagina viver em uma casa no meio do nada, onde você já viu um lobo que inclusive sobreviveu a disparos de arma de fogo. Onde você constantemente vê luzes no céu sem explicação e barulhos na mata. Meu Deus, seria um verdadeiro terror, não é? Pois bem, as coisas ficaram ainda mais macabras. Certa noite, os cachorros da família estavam muito agitados. Não encontrei qual seria o motivo de fato, se foi por conta das luzes ou os barulhos da mata. Mas fato é que os cachorros saíram correndo para a mata, perseguindo algo e não voltaram mais. No outro dia, pela manhã, foram encontrados pelos seus donos incinerados, uma cena perturbadora. O que começou com os cachorros da família passou para as cabeças de gados que eles possuíam ali no rancho. Alguns gados do Sherman começaram a amanhecerem mortos, mas não de qualquer forma. Eles eram completamente desmembrados e remontados, muito macabro mesmo.
Alguns podem dizer que foi algum predador que fez isso, mas, particularmente, eu acho bem difícil, pois, segundo os relatos, eram cortes cirúrgicos que eram feitos nos animais. Se fosse um predador, haveria sinais de mordidas e não o que era encontrado. Mas, novamente, essa é só minha opinião. Também eram relatados esse tipo de crueldade com os bois em pouco tempo. Por exemplo, Terry passava pelo animal e estava tudo ok, mas em questão de 15 a 20 minutos, o animal aparecia completamente desmembrado. Além de tudo isso que acabei de falar para vocês, os Sherman também relataram que podiam ver alguns vultos pretos rodeando a casa e até mesmo alguns fenômenos poltergeist acontecia na residência deles. Aqui, a gente já pode ter uma noção do que se trata esse caso, né? Com certeza, é um dos casos mais loucos e macabros que existem, pois a variedade de acontecimentos sobrenaturais que são relatados é bem ampla. Inclusive, um fato curioso é que, de início, a família tentou de todas as formas procurar explicações lógicas para os fenômenos que passaram, mas, segundo as palavras de Terry Sherman, não era possível, simplesmente não fazia sentido para nós. Em 1996, o jornal Desert News fez uma matéria com Terry e foi nela que ele relutou para admitir que os acontecimentos eram sobrenaturais. Fato é que depois de 3 meses que essa matéria foi ao ar, o rancho foi vendido para Robert Bigelow. É um empresário americano. Bigelow é dono da Budget Suites of America e também foi o fundador da Bigelow Aerospace. Bem, esse homem, o Bigelow, tinha uma verdadeira obsessão por tudo que envolvia paranormalidade e ufologia. Por esse motivo, adquiriu o rancho por cerca de $200 mil. Bigelow era tão fissurado pelo assunto que chegou a fundar o Instituto Nacional para a Ciência de Descobertas, o NIDS, que era basicamente sua própria versão do Arquivo X. Inclusive, foi justamente no rancho Skinwalker que Bigelow estabeleceu a sede do NIDS, onde ele criou um sistema de vigilância 24 horas por dia com o intuito de capturar alguma dessas alegações paranormais. Durante o período em que Bigelow estava investigando o local, é possível encontrar supostos relatos de aparições no rancho, mas se é verdade ou não, ainda não sabemos, pois, devido ao fato de estar tudo sendo filmado, seria natural que, se houvesse provas de aparições, ela viria a público, certo? Porém, o sistema de vigilância aplicado por ele não se mostrou muito efetivo, pois não conseguiu coletar qualquer evidência física que fosse significativa e pudesse embasar todo o histórico obscuro do rancho. A provável explicação de não terem conseguido provas das manifestações foram os equipamentos que acabavam sofrendo de funcionamento ruim, toda vez que algo acontecia. Então, no fim de tudo, eles usaram apenas as interferências repentinas, quedas de sinal e a maneira como a aparelhagem era danificada para apoiar a teoria de fenômenos paranormais. Posteriormente, Bigelow chegou a escrever o livro denominado The Hunt for the Skinwalker, no qual cientistas e pesquisadores deram seus depoimentos sobre os acontecimentos. Contudo, cerca de 3 anos depois, aparentemente frustrado por não conseguir registrar nada significativo, ele decidiu vender o rancho para um proprietário que, de início, não quis se identificar. Após ser vendido, o acesso a Skinwalker foi totalmente bloqueado. O perímetro da propriedade foi cercado com câmeras e arames farpado e o local renomeado para Rancho Skinwalker. Um tempo depois, Brandon Fugal, um magnata do mercado imobiliário, apresentou-se como o novo proprietário das terras. Ele decidiu escolher aquele nome para o rancho, a fim de fazer uma alusão às Skinwalkers, bruxas malignas que dominam a habilidade de se transformar em diferentes criaturas. Bom, mas há quem diga que a explicação sobre esse terreno ter a fama que tem se dá ao seu passado
e aos povos originários da região. Segundo a historiadora Sondra Jones, os Navajo eram considerados povos mais agressivos, pois tomavam e transformavam em escravos as pessoas da tribo de Ute. A lenda local também sugere que a disputa territorial entre as duas tribos consistia em amaldiçoar a terra uma da outra, na intenção de libertar as skinwalkers que lá rondavam. Em contraponto, Betsy Chapuz, diretora de Direitos Culturais e Proteção da tribo Ute, disse que nunca chegou a ler sobre alguma maldição navajo sendo lançada sobre terras inimigas, apesar de a base histórica de cada lenda e cultura daquele povo ser muito confusa e nebulosa em geral. O astrofísico e cientista de dados, Dr. Travis Taylor, disse em entrevista que tudo o que acontece no universo é normal para o universo. Porém, admite que, de fato, fenômenos inexplicáveis cercam o rancho Skinwalker, apesar de ele não gostar do termo paranormal para descrevê-los. Além disso, o rancho não é o único local onde as pessoas se queixam sobre a aparição de indícios ufológicos, pois toda a bacia Uinta está associada a estranhos eventos há mais de 2 séculos. O professor de ciências Joseph Hicks, falecido no início de 2020, investigou mais de 400 avistamentos de OVNIs na região desde o início da década de 1950. Muitos também dizem que esses avistamentos são facilmente explicados como sendo uma experimentação governamental. Pois falando sobre avistamentos de OVNIs no rancho, o lugar fica em um local completamente isolado. Então seria prudente, caso o governo queira fazer experimento de novas aeronaves, realizar o teste naquela região. Depois que o local foi contaminado por relatos, lendas urbanas e notícias sensacionalistas, ficou cada vez mais difícil de conseguir estudar a Terra de maneira totalmente científica e imparcial. O History Channel até tentou fazer isso lançando uma série com uma equipe de especialistas usando termografia, drones e tecnologia a laser para examinar cada canto do rancho, mas parece que a premissa de algo mais técnico e menos fantasioso, mas parece que essa ideia se perdeu ao longo do caminho. Bom, e o que fica para trás é apenas uma incógnita. O que de fato acontece naquele local? E por que acontece? Foi tudo invenção dos moradores? Delírio coletivo? Testes militares do governo? A verdade é que é impossível chegar a qualquer conclusão satisfatória para a resolução do caso. Mas e você? Qual a sua opinião sobre este caso? Deixa aí nos comentários que vou ler todos. Se gostou do vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal. Estou começando agora e isso vai me ajudar muito. Obrigado por assistirem e tchau!